Bem, pessoal, nessa videoaula vamos começar a trabalhar com outro esforço na resistência dos materiais. Vamos somente fazer uma recapitulação de como foi o curso. No capítulo 1, nós trabalhamos com a determinação de tensão e vocês aprenderam a reconhecer o que é uma tensão normal, o que é uma tensão de cisalhamento e o que é uma tensão de esmagamento, ok? Beleza. A partir do capítulo 2, nós vamos trabalhar com os esforços, ou seja, no capítulo 2, nós trabalhamos com cargas axiais, ou seja, esforço normal. E nós aprendemos a determinar as tensões de compressão, como também as tensões de tração. E nós também aprendemos, pessoal, a trabalhar com as deformações, beleza? Ok, no capítulo 3 nós fomos para a torção, tá entendendo? Na torção nós também calculamos as tensões provocadas por torção e nós vimos que as tensões eram de cisalhamento. E nós também determinamos as deformações. No capítulo 4 nós fomos para a flexão, ou seja, o esforço é momento fletor e nós calculamos as tensões, que são tensões normais, provocado numa flexão que nós definimos como sendo o quê, pessoal? Uma flexão pura. Ou seja, lá não tem esforço cortante. Mas vocês vão perceber que isso não é a realidade. Nós trabalhamos com flexão e nós também trabalhamos com esforço cortante, ok? E lá na flexão nós também determinamos as deformações e também determinamos as tensões normais, né? Como lá nós admitimos flexão pura, ou seja, o momento atuando naquela peça ele é constante e não ocorreu o que, pessoal? Esforço cortante. Agora, nesse capítulo, o que é que a gente vai trabalhar? Com cargas transversais, que é exatamente o que, pessoal? O esforço cortante. Ah, professor, quer dizer que uma peça, quando está sujeito à flexão pura, não tem as tensões de cisalhamento que nós vamos calcular aqui na questão de cargas transversais, ou seja, esforço cortante? Pessoal, não, porque lá em toda a viga nós consideramos um momento constante, ok? E quando o momento é constante, como a derivada do momento fletor é o esforço cortante, se a função do momento é constante, o esforço cortante é o quê? É zero, então não tem esforço cortante. Mas isso, pessoal, praticamente não existe. Nós temos o peso próprio da viga, que somente o peso próprio é um carregamento distribuído. Então ele vai ter esforço cortante. Mas nós trabalhamos com o momento fletor, sempre adotando flexão pura. Agora que nós vamos relacionar as duas tensões, ou seja, a determinação das tensões normais provenientes de flexão e agora as tensões de cisalhamento proveniente de esforço cortante. É tanto que na formulação que nós vamos utilizar, que vocês vão perceber, para cargas transversais, ou seja, esforço cortante, nós vamos usar a formulação que nós utilizamos para momento fletor. Tá entendendo? Então, quando você coloca um momento gerado por uma força, você vai poder equacionar o momento e a gente vai usar a mesma formulação que nós trabalhamos no capítulo anterior de flexão. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Quando você tem um carregamento atuando de esforço cortante, pessoal, note que quando eu coloco esforço cortante, essa minha força V de esforço cortante vai estar atuando o que, pessoal? Na área da seção transversal, tá entendendo? Ô, professor, tô percebendo que está atuando na área da seção transversal, então ela vai gerar tensão de cisalhamento. Exatamente, vai gerar tensão de cisalhamento. Então, se eu pegar um elemento infinitesimal de área, né, ó, note que eu vou ter o quê? Vou ter uma flexão, então devido a esse momento, que vai gerar uma tensão de normal, tá entendendo? Ó, que aqui desse sistema de eixo que eu considerei como sendo o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, eu vou ter uma tensão normal proveniente do momento fletor. E eu vou ter também, pessoal, as tensões de cisalhamento provenientes desse esforço cortante, que vai ser o quê? A tensão de cisalhamento XY, ou seja, note que essa tensão, ela vai estar o quê, pessoal?
em relação ao eixo Y, né, e perpendicular ao eixo X. E eu vou ter a tensão de cisalhamento XZ, ok? Que é o que? Tensão, isso aqui é um Z, XZ, que é a tensão de cisalhamento perpendicular ao eixo X, né, ó, e no eixo Z. Então, eu tenho essas duas tensões de cisalhamento. E nós aprendemos também, pessoal, que essas tensões de cisalhamento, como eu estou admitindo um elemento infinitesimal de área, professor, se eu pegar a tensão de cisalhamento, que é Newton por metro quadrado, e multiplicar pelo elemento infinitesimal de área, que é metro quadrado, vou cortar e vou achar o quê? Os esforços, vou encontrar as forças. Exatamente. Então, toda a formulação que a gente faz utilizando as tensões, nós vamos sempre considerar as tensões como sendo o quê, pessoal? Como sendo um carregamento distribuído. Beleza? Então, se você tem um carregamento distribuído, se ele for na forma de área, você achando a área, né? Se for no plano, você vai achar a área e você transforma esse carregamento distribuído em quê? No esforço. Da mesma forma que se a distribuição dessa tensão for na forma de volume, se você achar o volume, você vai transformar essa tensão em quê? No esforço. Beleza? Então, pessoal, se eu pegar esse meu elemento infinitesimal aqui, ó, de área, sujeito a essas tensões, provocado por esses esforços, tanto o esforço cortante como o momento fletor, eu sempre trabalho em prol do quê? Do equilíbrio. Então, a partir daqui, pessoal, eu consigo determinar a equação de equilíbrio. Como assim? Vamos lá, ó. Se eu quero saber o somatório das forças em Y, para esse caso, vai ter que ser igual a quem, pessoal? Vai ter que ser igual a zero. Então, percebam, pessoal, que eu vou fazer o seguinte, que essa tensão em relação ao eixo Y, professor, eu tenho essa tensão de cisalhamento dA. Então, se eu tenho um elemento infinitesimal, pessoal, eu tenho que somar todos esses elementos infinitesimal ao longo dessa área, para achar o esforço, né? Ó. Então, vai ser integral da tensão de cisalhamento XY vezes esse dA. Quando eu faço esse somatório, eu vou achar um esforço, né, ó, que vai ser gerado por esse somatório. Mas a força cortante, ou seja, menos V, isso aqui vai ser igual a quem, pessoal? Vai ser igual a zero. Então, note que eu vou achar uma equação de equilíbrio que vai ser o seguinte: quando eu integro a minha tensão de cisalhamento vezes um elemento infinitesimal de área, isso em relação ao eixo Y, vai ser igual a quem, pessoal? Ao esforço cortante. Se lembra que quando a gente fazia lá em flexão, quando eu calculava o volume do carregamento de tensão normais provocado por uma flexão, eu iria achar o que, pessoal? Eu iria achar a força. E essas duas forças, porque lá em flexão eu tenho uma parte que está sendo tracionada e outra parte está sendo comprimida. Eu vou achar os mesmos valores das forças, tanto na compressão como na tração. Então, professor, me lembra, é o binário, exatamente, aqui é a mesma forma. Sendo que quando eu faço a integral, ou seja, o somatório das tensões de cisalhamento que estão atuando nessa superfície, eu vou encontrar igual a quem? A força, o esforço cortante, porque eu estou fazendo somatório das forças em Y igual a zero. Da mesma forma que eu fizer somatório das forças agora em Z, isso aqui também tem que dar igual a zero. Mas, professor, em Z só tem essa tensão XYDA. Então, pessoal, se eu faço essa tensão X, né, XZ vezes um dA, como só tem ela atuando, obrigatória, ela vai ter que ser igual a quê? A zero. Então, pessoal, eu achei a primeira equação de equilíbrio para uma peça sujeita a cargas transversais. Beleza? Ok, então você tem aqui no livro, pessoal, ele coloca essa formulação, que essa tensão XY, ela vai ser sempre negativa, ok? Sempre contrário ao eixo X, beleza? Por quê? Porque eu vou considerar as tensões que estão atuando em relação ao eixo X, você pode perceber aqui que é sigma Y
como mas x, como está no mesmo sentido x, ela é positiva. Então, essa tensão aqui vai ter que anular essa tensão aqui. Ok? Da mesma forma, pessoal, que vocês vão obter o equilíbrio também no elemento não mais de área, mas assim de volume infinitesimal. Então, as tensões que vocês vão obter vão se anular. Perceba que essas tensões aqui, elas vão ser negativas, mas ela vai ser anulada com essa tensão aqui embaixo, ó, que são tensões de cisalhamento. Essa tensão normal, que em relação ao eixo X, vai ser anulada por essa tensão que está aqui atrás, ó. Ok? Ah, professor, mas essas duas provocam um sentido de giro, ó, nesse sentido. Exatamente, por isso que as tensões que estão atuando aqui nessa superfície vai ter que ser anulada por essa aqui. Então, pessoal, essas tensões de cisalhamento que eu estou tendo aqui, lá atrás ela vai ser anulada. Então, note que quando você coloca uma tensão de cisalhamento aqui para baixo, e professor, formou um binário. E beleza, então aqui vai ter numa superfície no mesmo eixo axial aqui, longitudinal dessa peça, axial, né? Você vai ter uma tensão que irá anular. Beleza? Então vamos para o próximo passo. Uma forma, pessoal, de vocês entenderem como é o comportamento de uma tensão de cisalhamento, uma viga sujeita a esforço cortante, vamos imaginar a seguinte situação. Eu construí uma viga e essa viga ela é constituída, pessoal, de um sanduíche de várias peças coladas, tá entendendo? Não está colada, está uma sobre a outra. Perceba que quando eu pego essa viga que está em balanço e coloco ela sujeito a uma força P, note que nós estamos trabalhando com força. Aí você já imaginar, professor, se é força, opa, é esforço cortante. Então, o que é que vai acontecer? Quando essa peça vai estar sujeita a essa flexão, que essa flexão é positiva, olha a boquinha sorrindo, né? Ó. Vocês podem perceber, pessoal, que vai ocorrer um deslocamento relativo entre cada elemento desse feixe aqui, ó, okay? Ocasionando esse deslocamento relativo entre uma peça e outra, ou seja, esse escorregamento. Então, esse escorregamento que acontece de uma peça em relação a outra é o que a gente chama de cisalhamento. E isso é provocado por tensões de cisalhamento, ok, pessoal? Diferentemente, se eu quero fazer da mesma forma, onde eu estou trabalhando com esforço cortante, para a flexão pura que a gente viu no capítulo anterior, de flexão, se eu quero fletir essa peça com aplicação de um momento, note, pessoal, que eu tenho que colocar uma peça aqui, ó, e colar sobre a extremidade de todos os feixes. Quando eu faço isso, que aplico esse momento, noto que eu estou aplicando momento, não tem força. Então aqui é uma flexão pura. Então isso aqui, pessoal, vai chegar àquela configuração deformada que a gente viu em flexão. Isso aqui nada mais é sujeito a uma flexão pura do que um arco de circunferência com um raio ρ bastante grande, já que a gente está trabalhando com materiais bem rígidos, né? Ó. Então, você chega na situação lá de flexão. Percebeu a diferença? Então, quando eu aplico uma força, poderá ocorrer essa situação de deslocamento relativo. Isso a gente chama a peça está fletida, mas devido a um esforço cortante. Aqui não, aqui no esforço cortante é zero, né? Flexão pura, o momento é constante. Como o momento é constante, a derivada do momento é igual ao esforço cortante é zero. Então, quando você tem flexão simples, não ocorre esse problema que a gente tem aqui nesse primeiro caso. Beleza? Professor, mas é momento, né? P é momento, exatamente. Então, se eu tenho, imagina que se eu pegar um elemento de A até a C, como está nessa figura aqui, ó. Aqui eu tenho a força P atuando. E aqui, para uma distância X qualquer, eu vou ter o quê? Um momento em relação a esse ponto. Note quando eu faço um equilíbrio, se eu tenho uma força P aqui e colocar as ações internas, eu vou ter que ter um P aqui, ó, que é o meu esforço cortante, que vai ter que zerar o P aplicado aqui. E note que isso aqui vai gerar o que, pessoal? Um binário. Então, para eu anular esse binário que está atuando nesse sentido, eu tenho um momento aqui, ó, igual a P vezes X, que é essa distância aqui, ó, que eu estabeleci. Então, note que quando você tem uma força P atuando, você vai ter flexão.
Mas essa flexão é provocada por quem? Por P, por um esforço cortante. Ah, professor, eu posso utilizar a formulação que eu aprendi lá em flexão para determinar as tensões normais? Pode sim, tá entendendo? Sendo que lá ocorreu isso aqui, ó, eu apliquei o momento M, tá entendendo? Sendo que esse momento M vai ser igual a quem? Um P vezes X. Note que para eu colocar em equilíbrio, eu vou ter que aplicar um momento aqui, ó, o momento M, com a mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário. Também de quanto? De P vezes X. Mas nesse caso eu não tenho força P atuando. Então note que meu esforço cortante aqui nessa extremidade vai ser igual a zero. Então está equilibrado. Sendo que aqui é por flexão, mesmo eu adotando um P vezes X, mas é um momento aplicado. Tá entendendo? Porque esse caso você pode chegar aqui, ó, nessa extremidade, colocar uma força P de uma distância X. Então, o momento que você está aplicando aqui é um P vezes X. E nesse caso, não vai gerar esforço cortante, porque eu não preciso equilibrar. Entendido, pessoal? Ok? Então, note que eu posso, a partir dessa situação, onde eu apliquei um esforço cortante, porque eu quero que ele entre na minha equação de flexão, utilizar o que a gente aprendeu lá em flexão, ó. A tensão normal em relação ao eixo X vai ser igual a quem? Ao momento aplicado vezes o Y dividido pelo momento de inércia, que vai ser igual a menos P vezes X vezes Y dividido por I, pelo momento de inércia. Ah, professor, não estou entendendo esse negativo. Pessoal, é a mesma situação. Quando essa peça que eu propositalmente coloquei como sendo, propositalmente nem eu não, o livro, né? Coloquei como sendo um momento positivo, né? Por quê? Quando o momento é positivo, o que é que acontece com a parte superior? Ah, professor, ele está sofrendo compressão. Exatamente, está sofrendo compressão. E a tensão é o quê? Negativa. Por isso que, como o meu eixo Y, que é a altura aqui, ó, ele está para cima, então note que o Y vai ser positivo. Opa, mas a parte para cima, professor, está sofrendo compressão, tem que ser a tensão negativa. Por isso que eu coloquei o sinal negativo, por isso que o livro colocou o sinal negativo. Note que quando eu pego a parte inferior, ou seja, para baixo, esse Y vai ser negativo. E lá eu tenho tensão de quê? De tração, que é positivo. Por isso que negativo de Y com o negativo da formulação vai ficar como sendo uma tensão positiva, ou seja, tração. Beleza? Então, pessoal, a partir disso aqui, nós achamos toda a formulação que a gente vai utilizar. Mas, professor, o senhor não falou tensão de cisalhamento? E aqui o senhor está trabalhando com a tensão normal? Depois a gente vai transformar em tensão de cisalhamento, vocês vão perceber. Então vai ser igual ao que? A menos P vezes X, que isso aqui nada mais é do que o momento que a gente conseguiu, né? E note, pessoal, que quando você tem uma viga contínua, você consegue equacionar os momentos, você consegue equacionar os esforços cortantes, você consegue fazer o gráfico. Então você sabe os valores dos momentos fletores e dos esforços cortantes para qualquer distância X. Tá entendendo? Isso vocês viram lá em mecânica, quando vocês formularam e tiveram também aquelas relações entre carga distribuída, esforço cortante e momento fletor. E tem uma relação diferencial. E você sabe que quando eu derivo o meu esforço cortante, eu vou obter menos o meu carregamento distribuído. E quando eu derivo o meu momento, eu vou ter o esforço cortante. Beleza? Então, esse P vezes X nada mais é do que o momento que você vai equacionar em qualquer estrutura. E você consegue achar esse momento. Como você também consegue achar o esforço cortante, beleza? Vezes o Y, que é a altura da peça, né? Ó, dividido pelo momento de inércia. Então, essa é uma formulação que nós vamos trabalhar para transformar ela em tensões de cisalhamento. Beleza? Mas perceba que eu consigo achar também as tensões de normais de um esforço cortante atuando numa viga, basta eu equacionar. Ou seja, esse menos Px é o equacionamento do meu esforço cortante. E consigo achar da mesma forma as tensões normais. Então vamos determinar na próxima aula as tensões de cisalhamento. Beleza?